Olá, estamos começando o programa Repórter Cidadão, aqui pela TV Com Pelotas, canal 14 da NET, não é? E repercutindo também na Rádio Princesa 98.5, onde a gente traz informações, debate e a sua participação. Estamos já aqui ao meu lado, meu colega de bancada sempre, Dr. Isnar Correia, promotor aposentado, ativista. Ao outro lado, a presença de Luiz Silveira, né? Líder comunitário, que vai falar um pouco do seu bairro, da sua comunidade e de sua caminhada aí no movimento comunitário de Pelotas. E quero começar aqui com um pouco de utilidade pública, né? Eu quero mostrar para vocês o encontro da 2ª Companhia de Fuzileiros de 1982. Não sei se a técnica já está com material ou é daqui um pouco. Bom, então boa tarde, Isnar. Vamos começando nós aqui conversando. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Silveira. Seja bem-vindo ao programa. E boa tarde a você, que sempre nos honra com a sua presença aí do outro lado da tela. E é sempre um privilégio ter vocês nos assistindo. Estamos aqui então, né, Flávio? Para mais um programa. Feira fria, né? E mais vamos um programa, falar aí que vai ao ar do bairro lá do Luiz Silveira, aí que certamente merecem atenção, merecem resposta. Boa tarde, bem-vindo, Luiz Silveira. Boa tarde, meu grande líder, Flávio Souza e Dr. Isnar. Prazer lhe conhecer hoje aqui pessoalmente. Para mim é um prazer voltar novamente à TV Com, aqui no teu programa Repórter Cidadão, para relatar alguns fatos do nosso bairro. Nosso bairro está tirado, não é por falta de interesse nosso, a gente tem brigado muito, tem corrido atrás, não tem solucionado os problemas. Parece que as pessoas não acreditam, né, na situação, porque a imagem que é vendida para a população é que está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Funciona assim. Nós teremos imagens daqui uns minutinhos já para você assistir. Funciona assim, tu compra um enlatado, por fora está bonito, mas não sabe se lá dentro o pêssego ou qualquer coisa está estragado. Depois que tu abrir, que tu vai ver. Então, a administração é assim mesmo. Começa bem e na metade começa a dar tudo para trás. Eu não vim aqui no intuito de queimar ninguém. Eu sou um cara que eu gosto de falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Eu, como nasci dentro de um bairro onde a água entrava nos fundos, saia na porta da frente, na janela, eu tenho essa liberdade de falar. Porque é nós que estamos lá dentro sentindo o problema, sentindo as necessidades que o povo necessita dentro do bairro, Flávio. São quantos anos como líder comunitário? Olha, Flávio, eu tenho... Pode falar mais próximo eu tenho de política, já vou falar assim, porque todo líder comunitário é político, todo mundo sabe disso. Claro, com certeza. Então, assim, eu tenho 35 anos de vida política, tenho 35 anos de vida pública, funcionário público, aposentado hoje. Eu tenho essa liberdade de falar, porque eu sempre disse, a minha ficha funcional pode ir na administração e pegar, ver se tem um ponto ou uma vírgula contra a minha pessoa. Sempre tratei colegas bem tratados, fui encarregado de setor durante 8 anos, nunca passei por cima de colega nenhum. E dentro do bairro a mesma coisa, pelas que eu posso lutar, eu estou lutando. Sem pedir depois, o retorno vai ser que me dá isso depois. É diferente. Eu cobro da administração, levo os políticos lá dentro, mostro os problemas e a gente não tem solução. Então a gente vai ver daqui a pouco as imagens do estado que está a rua Anchieta, lá no final da Anchieta, no início da Anchieta lá embaixo, perto da Febra ali. Nós vamos mostrar também imagens do Getúlio Vargas e Eldorado. Então a gente fica chateado com isso, senhor Isnar, porque a gente está lá dentro, eu digo assim, nós somos o para-choque da vila e o para-choque do político, que é, a gente vai lá com todo respeito, procura mostrar para as pessoas que tem alguém interessado, mas aquela pessoa não consegue reverter a situação. E a gente fica cobrando, e ficam nos cobrando também dentro do nosso bairro. Então acho que é bem por aí, a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente tem necessidade que aconteça dentro do bairro. É lamentável, né, que haja tanta gravidade e tantos problemas nas vilas. E ali o fim da Anchieta, na verdade, não chega a ser vila ali, eu acho que é centro, né? Ali é o início do centro, é o início da Anchieta, né? Da Mauá, eu conheço bem porque... saiu dali, está no canal São Gonçalo. Exatamente. Então é centro. É centro. Então eu conheço bem aquela parte ali da Anchieta, porque eu moro ali pertinho, né?
Então, antes eu ia levar o meu piá, o caçula ali no ginásio de esportes, ali o Sabugão, acho que era o nome, não sei se ainda é. E eu passava naquela quadra, é um suplício. Eu nunca vi aquela quadra ali assim, digamos, razoável. Ela é sempre muito esburacada, com grandes buracos, com muito barro, com muita água agora no inverno mesmo, né, tal. Então eu sento. E eu lembro, né, Flávio, uma vez que nós fizemos até algumas reuniões, até depois os meus parceiros da trabalharam gratuitamente ajuizando várias ações lá para o pessoal da Vila Governaço, né? Na Vila Gotuso, nós somos outra vez, na Vila Vasco Pires. Chegamos a uma audiência na Justiça com a presidência do SANEP. Exato, exatamente. Chegamos a levá-los. Exatamente. Então, aquelas ações na Justiça acabaram e o problema voltou a existir lá, né? Então, é lamentável, né, que isso ocorra. E lembrando aqui, né, Flávio, a TV comunitária é para isso mesmo, ela tem essa finalidade. Essa finalidade social. De dar voz a quem não tem voz, né? Então, é interessante que as pessoas que nos assistem relatem os seus problemas, reportem para nós aqui os seus problemas, né, Flávio? Sim. Para que a gente possa buscar solução, cobrar dos vereadores. A propósito, né, Flávio, como eu costumo dizer, o vereador, ele é o fiscal do executivo, e o executivo é o executor, executor dos direitos de você, cidadão pagador de impostos e residente na localidade, no caso Pelotas. E há poucos dias me chamou muito a atenção, Flávio, a minha conta de água, 300 e tantos reais, eu fui ver, tem umas taxas que eu nem sabia lá, taxa de lixo, taxa de esgoto. Taxa de manutenção. De manutenção. Agora, apareceu essa agora que a gente não sabe o que é. E não é poucas somas. Soma aquilo, a gente gasta R$40 de água e dá 300 de tudo. No somatório. Vai longe, né? Vai longe. Então, então assim, é muito grave o desatendimento que a municipalidade faz. E você que é usuário, que está sofrendo, o canal é procurar o seu vereador, porque o vereador é o fiscal, ele tem que cobrar. Ou deveria ser, pelo menos. Deveria ser. Eu quero pedir a técnica, olha só a técnica, chama um comercial ou entra com as imagens fotográficas da Anchieta. Não conseguimos aproximar mais, aumentar, né? Não, mas tá. Mas isso aqui é a Anchieta, aqui é um lodal que tem ali, ó. Choveu, virou um isqueiro, pior que isqueiro de porco. Quem sai da Uruguai em direção ao centro passa por esse lodaçal aí. Tem mais foto aí. Pega a Anchieta aqui, desce reto, já sai lá no final da Anchieta. Dia de chuva, olha essa outra imagem. Dia de chuva tá aí, ó. Aí, ó. E aí por cima vai alguém lá com a máquina, os caras despreparados. Eu já tinha orientado o secretário para quando a máquina fosse para lá, que me avisasse que ia estar junto, não para fazer política, mas para estar junto. Acompanhar. E explicar como é que tinha que fazer. Nós tínhamos que rebaixar essa rua Anchieta aqui, nós tínhamos que rebaixar da ponta até lá o pântano, que é para ter escoamento de água. Olha a outra e não foto. Só afrouxar. Não, tá aí a situação da Mauá. É a Mauá. Travessa 1, quer dizer, você quer atravessar o da Anchieta lá. Tá aí, intransitável. Tudo intransitável, valeta, tudo entupido, aí vai a Cerço lá, capina por cima, deixa os restos na beirada, chove, vai tudo de novo para dentro. E você faz o contato, a relação com a secretaria e o retorno, às vezes não vem. Olha, Flávio, quanto tempo leva? Nós já tentamos, primeira vez eu estava dizendo, quando essa máquina foi para lá, eu não fui avisado que eu ia estar junto para ver e explicar para eles. E depois nós já marcamos 2 reuniões e o secretário não nos recebe. As águas ainda entram dentro das casas? Não, agora, graças a Deus, de uns anos para cá não tem. Depois colocaram a contra-cheia ali atrás da Uvebra, não tem mais problema de alagamento mais. Não tivemos mais alagamento ali na Anchieta nem na Mauá ali. Graças a Deus. Eu nasci e me criei no meio do banhado, no meio do Aguapé, né? Eu estava dizendo para você no início. Então, hoje, graças a Deus, aquele pessoal que está lá, eu tive o privilégio de ser presidente da Associação da Barão de Mauá e Arredores durante 8 anos. Eu e a Sandra Mara... Associação Barão de Mauá. A Associação Barão de Mauá e Arredores era. E Arredores. Agora ela ampliava. Isso, ampliava um baita da Santa Cruz até o Osório e da Conde de Porto Alegre até a Rua do Pântano.
Antes não tínhamos saída lá, o pessoal, as crianças vinham lá debaixo da ponte do trem lá e dos carros de Rio Grande. Pode tirar a imagem para voltar. Para ir até o Colégio Jeremias fazer. Eles tinham que fazer a volta da BR para chegar até a escola. O que nós fizemos? Nós brigamos por um pedaço de banhado que não queria terminar com banhado, para nós chegar a rua até a Rua do Pântano. E conquistamos isso aí. Hoje as pessoas saem lá debaixo da ponte, vêm a pé, atravessam aí perto do viaduto do trem ali, e já entram na Rua do Pântano, já estão na Anchieta, estão lá na escola. As crianças conseguem chegar à escola sem ter que vir por dentro da água, né? Não, hoje continua entrando, porque hoje está mais perto, está tudo beneficiado para as crianças chegarem, eles têm que passar atravessar no lodo, isso aí. Ainda. Vocês viram aí. É. Então não tem cabimento isso. Então eu sempre digo assim... Desumano. Doutor Isnaro, eu sempre digo assim, ó, nós que estamos dentro da vila, nós conhecemos. O senhor que mora na vila, o senhor sabe aonde que a água tranca, aonde que a água pode fazer escoamento, uma rua onde ela tem que ser nivelada para correr, fazer escoamento de água. E parece que os administradores, secretários que ganham durante 4 anos para ficar sentado dentro da prefeitura ou da sua secretaria e não vão lá ouvir as pessoas, mandam fazer de qualquer jeito e deu. E isso eu estou cobrando muito. E eu sou uma pedra no sapato de muito secretário aí. Tenho sido bem recebido por alguns secretários, mas agora secretário de Serviço Urbano, senhor Suanes, estou dizendo aqui, estou afirmando, está deixando a desejar para nosso povo da Anchieta e da Mauá. Mas é exatamente isso, Luiz. As pessoas, os usuários, os contribuintes têm que cobrar sim do poder público. É para isso ter poder público. Não é para ficar fazendo politicagem. A palavra poder tem muito a ver, né? Isso aí. Poder. O povo politicamente organizado, tem lá os seus representantes, o seu executivo para executar o atendimento às suas necessidades. E eu lembro isso que você falou, que a pessoa que deveria ser técnico ali do órgão público, né, e acaba não sendo. Eu lembro uma vez, o Flávio deve lembrar disso, nós entrevistamos o Jacques Raidan, né? E eu indaguei dele das paradas de ônibus, no lugar mais impróprio possível, quando bastaria mudar assim, 100 metros para lá ou 100 metros para cá, digamos assim. E eu lembro que eu citei vários casos e tal, e ele disse, não, mas isso aí é por isso, tá? Mas esse problema não existe lá, né? Então, assim, eu lembro uma das paradas que eu mencionei, a parada da Dom Pedro II, esquina com a 15 de novembro, quem sobe do lado do Fátima em direção ao Guanabara, por exemplo. Por que a parada é na esquina da Dom Pedro, antes de chegar na 15 de novembro, e não é na outra quadra? Que é um prédio comercial, a quadra inteirinha não tem estacionamento de carro, não tem entrada e saída de pessoas. É um corredor de ônibus ali, pode parar em qualquer lugar, qualquer esquina, né? Deveria. Então, né? Por que não é? Ia mudar 50 metros e isso não ia causar um conflito de circulação para quem sobe pela Dom Pedro II, de direção do bairro Fátima em direção ao Fragata, e quer dobrar à direita na 15 e o ônibus tranca. É verdade. E para tudo. Isso é só um dos problemas que, se a gente for analisar, só ali naqueles arredores dá para contar vários. O outro exatamente igual, esquina da Osório com a Dom Pedro. Quem vem do lado da Anchieta, lá do lado do fim da Anchieta, da Uruguai em direção ao centro, tem o mesmo problema. Vai dobrar, às vezes, à tardinha, tem vários ônibus e não deixa você dobrar à direita na Dom Pedro II. É verdade. É. Os ônibus tocam por cima e não deixam tu dobrar. Possibilidade de acidentes. É. A técnica tem imagens de vídeo aí dos bairros. Pode ir passando uma por uma, não precisa ter ordem. A gente vai conversando. Ó, essa aqui é a Rua 14 do Getúlio. Aí é a Rua 14 do Getúlio Vargas. Tem áudio? Pode botar não áudio. Tem saiba. Não tem patrulhamento da prefeitura. Então você vê qualquer chuva. Olha, aí é a Rua 14, esse é um dia, 2 após a chuva. E a rua fica dessa forma. Parou. Aí eu já estou passando uns 2 dias, hein? E é isso, mas lá, né, Flávio, lá não é uma rua só, lá são, eu não sei, mas acho que mais de 10 ruas desse bairro. Só, nesse Vargas, caso né? aí, essa é a 14, que fica entre a 3 e a 4. O que chama a atenção é a diferença dessa quadra que a gente está mostrando aí para a outra quadra, né? A outra quadra teve um anjo que conseguiu colocar aterro suficiente, 2, 3, 4, quantas cargas foram necessárias. E aí a gente vai perceber a diferença, apesar da falta de limpeza, você vai perceber que essa rua tem muito mais aterro e acumula muito menos água. Aí voltamos para outra rua, você vai ver que ela fica, mesmo 2 dias depois da chuva, daquela forma. As pessoas saem
de dentro de casa para o barro, né? E são muitas ruas lá, A gente né, Flávio? está registrando ali. Porque já gravamos outras imagens e dia de chuva onde a água está lotada, quase entrando nas casas. E aí fica uma coisa estranha, né? Uma quadra é beneficiada e a outra não é beneficiada. Uma recebe aterro, muitas cargas de aterro, e a outra um pentinho de aterro. Uma G2 passa por cima. É. Agora nós já estamos no outro vídeo aí no bairro Eldorado. Dia de chuva, né? Dia de chuva, a gente faz o trajeto, que é uma letra U no bairro Eldorado, e você vai perceber o absurdo, a quantidade de água nas ruas, nas travessas, né? Nas travessas e na própria rua que o ônibus anda. Esse é o bairro Eldorado, embaixo d'água. Não precisa chover muito, não. Empresas que ganham milhões de E ali do Eldorado tem um pouco. problema sério. Olha só. Tem um problema de esgoto ali. Tem aonde capta todo o esgoto. Tem tampas quebradas. Já caiu uma criança lá dentro. Parece que foi parar até no hospital já um tempo atrás. Informação que eu tive de morador lá. E eu acho que precisa de uma atenção especial no Eldorado para ver aquela questão da. Pode observar na imagem, olha o que tem de água. Ah, não, sim. É absurdo. Não tem um bom escoamento. Eu tenho dito, a prefeitura tem engenheiro, mas não tem técnicos. Profissionais que façam as captações de água. Todo o asfalto da cidade hoje, as águas ficam paradas, né, doutor Você Isnar? está vendo o bairro Eldorado aí. Não, estou só colocando em cima disso aí, que a cidade Mas está não assim. é o único bairro, né? Sim, não é o único. Mas são- é grave, é grave. Exatamente. E o importante, Flávio, disso aí, Eu passei de ônibus, eu vi crianças indo para as escolas por dentro da água. Isso é uma questão de saúde pública. É verdade. o importante disso aí é que o próximo prefeito olhe primeiro pelos bairros, porque a cidade já está dominada. Nós andamos na cidade de ponta a ponta, tudo asfaltado, os bairros estão faltando. Asfaltada, mas abandonada e suja. Sim, também, mas né? pelo menos tem asfalto, não te barra. Olha a quantidade d'água, nós estamos percorrendo E ali aqui. está ali, ali O trajeto do ônibus, né? E a gente está aí comentando aí. A gente vai dentro do ônibus e vai mostrando as imagens para as pessoas. Porque quem não é do bairro não sabe essa situação. Quem é do bairro conhece, mas ninguém denuncia. Né? E esse é um dos nossos objetivos. Não, essa aí tu para um pouquinho, faz favor. Ok. Até que nem é uma denúncia, mas chamar de atenção ao poder público, né? Que a gente faz para que resolva os problemas. E é saúde pública. Exatamente. É verdade. Eu queria exatamente mencionar aqui como promotor aposentado, né, que as pessoas têm a Promotoria de Justiça da Defesa Comunitária, que é o advogado do povo, lá o promotor, né? Então as pessoas têm o direito de ir à promotoria e reclamar lá. Não precisa ser advogado, não precisa levar advogado. Tem um promotor de justiça que ele se destina especialmente a atender essas formas de reclamação das pessoas, né? O promotor da defesa comunitária, aí o promotor da saúde, né? Aí são dois promotores. Então, se esse caso que as crianças têm que passar por dentro da água, molhando os pés, realmente uma questão de saúde pública. Eu queria pedir para os pais que vão nos assistir aí, manda essas imagens para nós auxiliar, poder encaminhar para as secretarias ou até para o Ministério Público, né? Exatamente. Façam provas. Até para o Ministério Público, Então, quem mora lá, como disse o Luiz Silveira aqui, a pessoa que mora lá, que conhece o problema, né, Flávio? Ela pode filmar, mandar o filme aí para nós, né, Flávio? Mandar para o programa aí, levar diretamente na Promotoria de Justiça. A propósito, pessoal, o Ministério Público tem uma forma lá de receber denúncias através do e-mail. Então, a pessoa anexa ali a sua reclamação, o seu vídeo, a sua filmagem e manda para o promotor de justiça. Eu até vou relatar aqui, Flávio, um caso que aconteceu há pouquinhos dias comigo, uma senhora idosa que mora sozinha, que foi agredida pelo vizinho, que é um policial. E aí, como ela me conhecia lá, na verdade o marido dela foi meu cliente um tempo atrás. E aí ela me procurou e aí eu ouvi o que ela tinha para dizer, nem filmei nem nada. Aí ela não tem e-mail, não sabe encaminhar e-mail, eu peguei o nome, os dados da pessoa e fiz o e-mail e mandei para o Ministério Público. E o Ministério Público instaurou um incidente lá da investigação, né? Ok, boa. E foi investigar, né? Então vejam bem, gente, ó, eu não precisei nem de procuração dela, não precisei ser advogado dela, e ela só não fez lá na casa dela, no computador dela, porque ela não sabia fazer. É uma senhora idosa, que assim com muita dificuldade para caminhar, por sinal, né? E que mora sozinha, né?
Então, Estava sob ameaça. Exatamente. Então, é bem fácil das pessoas denunciar esses fatos, até criminosos, no caso, né, para o Ministério Público, né, gente? Viu? Isso é bom saber, né? Sim, tem que ser isso aí. Caso de violência doméstica está aí, é uma realidade. A gente prova, a gente tem, né? Então é o suficiente para encaminhar o Ministério Público e fazer com que o Ministério Público também faça a sua parte e nos ajude. Porque tá demais, a gente recorre à secretaria e não tem êxito. Hoje a desculpa é que não tem máquina. Pelo amor de Deus, nas eleições passadas, Flávio sabe disso, nós andávamos nas vilas, tinha 4 máquinas correndo para todos os lados. Durante o período eleitoral. Período eleitoral. Nós estávamos lá na Sangafunda, tinha 4 máquinas lá, tapando nós de poeira. Então, cadê as máquinas? Será que nós temos funcionário bandido na prefeitura? Não, acho que é só para o período eleitoral mesmo. Eu tô me queixando que eu vi, eu tô falando aquilo que eu vejo, que eu sinto, que o meu dia a dia é dentro da vila. Eu moro na Ocupação Uruguaia, onde é a antiga Caatinga ali. Sim, que é Caatinga sempre chamado e chama. A Vila Caatinga. A Vila Caatinga. Logo depois do finzinho da enxerga. Ali nós conquistamos a pavimentação antipó lá no governo do ex-prefeito Fetter, nos 5 passeios, abrimos a Benjamin até a Santos Dumont, que não tinha saída, interligamos a Santa Tecla até a Benjamin, consegui 3 vezes troca de poste de luz lá, que estava podre caindo, agora a última vez a CE botou poste de concreto. Então é um trabalho nosso, que a gente está vendo, vai cair em cima de uma casa. A gente foi lá, recorreu e foi lá resolver. Então nós conquistamos a pavimentação. Não durou, porque era antipó. Foi avisado para os moradores. Agora está sendo recomeçado de novo a pavimentação dentro da Ocupação Uruguai. Então isso aí, quando um secretário se dispõe, se coloca à disposição para nos ajudar, a gente tem que aplaudir. E eu não vou me furtar de aqui defender um secretário que me recebe sempre. Claro. Secretário Gilvan, Secretaria de Obras. Você me recebeu. É bom registrar. Luiz, não tem condições agora, não tem, mas já está no cronograma da gente terminar o que a gente se comprometeu lá. Então, agora em outubro, a gente vai começar a esperar as obras novamente, porque a cidade estava parada das obras aí, né? Porque faltou asfalto depois da eleição. Mas agora retomou de novo as atividades e com certeza em outubro a gente vai ter a repavimentação. Tem que aplaudir. Eu me recordo, e agradecer, secretário. Me recordo em 2020, na Marechal Floriano, sábado, 10 da manhã, eu estou chegando na Marechal Floriano e tem ali, eu acho que uns 30, 40 caminhões. E olha, eu acho que para lá de 200 funcionários. E naquele sábado concluíram a obra da calçada da rua mais completa do país, porque deu até um título. Então está aprovado, fazem quando querem. Inclusive a rua foi asfaltada, complementada, com as faixas de edificação pintadas, tudo. Faixa para ciclista e escoamento para água nas laterais da faixa. Escoamento para água, banquinhos, enfim. A mesma obra foi feita, vou comparar com o Getúlio Vargas, a mesma faixa passou pelo Getúlio Vargas. Detalhe, a mesma empresa, a mesma obra, sem escoamento. Então, a pista feita de asfalto dentro do bairro Getúlio Vargas, na Rua 3, por exemplo, sim, não tem escoamento. Né? E ela ficou, sobretudo, uma altura mais alta, até aparecia ali. Então, as ruas, as travessas, quando chove, enche de água. Sim, não tem onde escoar. Porque a própria pista que eles fizeram, ela serve de uma barragem, dá para dizer assim, né, Luiz? Mas Mas em um sábado, né, histórico, mais de 30 caminhões, eu lembro disso. Mais de 200 funcionários. Eu lembro. Mas eu queria dizer, essa alegação de falta de máquina é estranha, né? Porque olha o que a gente paga de taxa de lixo, imposto, de taxa de esgoto. E agora tem mais uma... iluminação pública. Mais umas que eles inventaram lá, que eu nem sei o nome, acho que é manutenção, né? Manutenção. Acho que essa manutenção é para manutenção do quê? Se não é para manutenção de ruas e máquinas, enfim. O próprio Sanep. E, né, exato, é. E a manutenção está incluída assim, ó, se o teu registro tem que ser mexido, removido para a rua, eles vão lá mexer, uma taxa. Se dá um problema que quebra um registro ou estragou lá, tu chamou eles estão te cobrando a taxa. Não é de Mas graça, se não acontecer pago. por um ano, nenhum imprevisto, a taxa está paga. Tu vai pagar sempre. Que coisa. Essas são as leis que são aprovadas pela nossa Câmara de Vereadores, não dá para entender, cara. Não estou queimando ninguém, mas estou falando o que é, doutor. Você paga a taxa para exatamente a manutenção, mas não tem manutenção. Você tem que trocar o relógio de gato, tem que pagar de novo. Uma taxa específica para isso. Mas tem ainda outros, né? Outros que pode ser o cafezinho.
Isso, a taxa foi colocada na conta, né? E nós temos que pagar. É por isso que quando eu cobro a iluminação de LED no meu bairro, que são Já tem? 20 pontos, não tem, toda a cidade praticamente eu estou cercado de LED, e lá dentro não tem. Mas tu já paga. Pô, mas a gente já paga a taxa. Lá no início, quando a Câmara aprovou, nós já começamos a pagar a taxa. Mas a gente tem visto alguns vereadores dizendo que eles estão botando LED nos Isso aí, o bairros. oportunismo está cheio. Pedir para enviar, solicitar a implantação, a gente pede, através de proposição. O próprio Que bairro é mais pede. fácil hoje. Eu tenho dito assim, se não tiver um vereador, um político do teu lado, tu não abre a porta de secretaria nenhuma. Isso aí a gente sabe disso. Se não tiver um amigo ou um político lá dentro, não vai. Então, o nosso pedido que a gente faz é esquecido. Como eu estou dizendo, eu cansei de pedir para o secretário de Serviços Urbanos para ir lá fazer o serviço, limpar a valeta, patrolar, passar o rolo em cima para não ficar terra solta, para não criar mais lodo. E os caras não ouvem a gente, não nos recebem. Daqui um pouquinho o vereador, não, naquela rua lá, não. Aí eu pego o Flávio. Acontece isso, que é Antônio. vereador, Flávio, vai lá, baixa, tá, não, tudo bem, vereador, tudo bem. Então não precisa, para quem nós somos líderes comunitários dentro dos bairros, para quem nós somos os caras que estão brigando pelas pessoas, que eu sempre disse na política, nós servimos de cabo eleitoral. E nós somos o para-choque dentro da vila. Nós é que tomamos a paulada. Quando o vereador não cumpre... E tem gente que não entende isso, quer dizer que o cara está queimando. Eu não costumo, eu estou falando aquilo que eu sinto, que eu vejo. Há 35 anos eu estou nessa luta comunitária aí. Não quero ser líder de nada, mas pelo menos eu vou lá, as pessoas me procuram e eu tento resolver os problemas. Tu acha que também ocorre, tipo, tem uma obra para acontecer numa rua, o vereador, não, naquela rua mora o fulana, naquela ali mora o Beltrana, vai lá para outra que tem meu cabo eleitoral? Olha, Flávio, eu não vou te garantir, mas que provavelmente eu acho que alguém é bem mais beneficiado. Olha, a minha rua não tem não tem manutenção nunca. E a quadra da outra quadra tem, né? Alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem, isso aí. Isso é errado. Então o secretário e a prefeita tem que chamar as lideranças dentro, que é os que vão depois buscar voto para eles lá dentro, é nós. Recebem eles no Exato, então tem que nos chamar para nós discutir, sentar numa mesa, não chamar só no aquele Fala Pelotas e deu. Não, para aí, chama no gabinete, não precisa chamar todo mundo, chama um de cada vez e vamos conversar. Olha, eu quero aqui lembrar um grande prefeito que Pelotas teve, Irajá Andara Rodrigues. O Irajá fazia audiência pública no Salão Nobre da Prefeitura, todas as quintas-feiras. Todo cidadão ia ali, sentava e tinha a palavra, e ele chamava os secretários. E os secretários ficavam sentados com ele. E dependendo da demanda, já saía com o secretário já para resolver o assunto. Sim. Né? Mas eram prefeitos de outras épocas, né? Que cheiravam o povo, conviviam com o povo, andavam na rua. Os prefeitos, ultimamente, é uma distância. Vereador, não nem se fala, a distância parece que é maior ainda. Ela só se aproxima no período eleitoral. Isso. E outra coisa interessante, né, Flávio? Por exemplo, a verba gasta pelo SANEP com propaganda. O SANEP faz propaganda para quê? Qual é o concorrente do SANEP em Pelotas? E não é 10 mil reais, uma vez eu vi 250 mil, se não me falha a memória. Normalmente é com a RBS. No site da prefeitura ali, né? Por acaso eu estava, né? Resolvi dar uma olhada ali em algumas coisas e essa foi uma das que eu enxerguei. Né? Então, eu fico me perguntando, cadê o promotor de justiça? Porque para você aplicar um recurso público, precisa ter uma lei prevendo isso. E o recurso público só pode ser aplicado naquele fim previsto. Então, e tem que ter uma finalidade, tem que ter um sentido social, uma importância social. Qual é a importância social ou política ou econômica de propaganda do SANEP na medida que não existe concorrente em Pelotas? É apenas e tão somente o SANEP que beneficia a água e fornece água potável. Não tem concorrente. Não tem concorrente. Propaganda para quê? Deve ser de departamento para departamento, ali disputando espaço. Tem coisas que a gente tem que botar na balança e ver, né? Porque a gente sabe que isso aqui está errado, mas o cara continua persistindo no erro. E não quer ouvir a gente. Então, é muito dinheiro botado no lixo para nada. E nós ficamos sem atendimento que a gente precisa. É que nem falar na saúde. Olha a situação do Faustão aí. Faustão era voltaremos. Voltaremos. Agora, vou pedir um intervalo. Nós estamos aqui com o líder comunitário, Luiz Antônio Silveira, que já foi apresentador na TVC, na outra TV Coirmã comunitária. Tem experiência, fala da comunidade com o coração
e o meu colega de bancada, doutor Isnar Correia. Vou chamar um rápido comercial e já retornamos. Então, retornando ao programa Repórter Cidadão, né, nós estávamos falando sobre os bairros, mostramos algumas ruas, alguns bairros. Hoje mostramos a Anchieta, né, qual eram os outros bairros? Eldorado, Getúlio Vargas, o fim da Anchieta, a Barão de Mauá. a Barão de Mauá. E nos próximos programas, se você participar, você que está nas redes sociais aí, no YouTube, nos assistindo, e em breve todos os programas do Facebook, você pode mandar vídeos. E nós estávamos entrando num assunto da semana, do dia, de domingo para cá, e o Antônio chamou a atenção. Vou abrir com ele, então. Saúde, Antônio. Pô, a saúde está deixando a desejar. Para nós somos pobres, né? Para o branco e para o preto, pobre, nós estamos ferrados. Porque o seu Faustão estava no segundo lugar para receber o transplante de coração
E o primeiro parece que abriu mão, não sei se morreu ou pegaram o coração Eu acho que o primeiro estava muito endividado e resolveu pagar dívida. Tudo bem, é uma pessoa que tá precisando, né? Claro. Mas claro. olha a desigualdade desse país, olha a desigualdade que estão tendo com as pessoas. Ou a falta de critério. Então, se hoje tu chegar num posto de saúde para consultar, tu não tem direito a consulta A ou B. As consultas estão levando em média, no mínimo, né? Alguns pedidos de exames. Tem pessoas que estão esperando 6 meses, 1 ano e meio. Se a gente pagar, tem. Eu até acabei de fazer um check-up, né, Flávio? Sim. Eu tive uns infartos lá em 98, depois tive uma isquemia, depois tive outra isquemia. Então, periodicamente, a gente tem que fazer um check-up. No século passado. Vamos rir um pouquinho aqui, né? 98, isso aí. E já faz uns quantos aninhos. E aí eu fazia 3 anos que eu não fazia o check-up. Então, agora, há 15 dias eu fiz. Então, claro, se a gente pagar, né, pessoal, mas lá se foram R$2.000 de exames, né, para fazer particular, porque se você vai depender de marcar, nem se sabe quando, né, demanda um tempo muito grande. Há pouco tempo fui fazer o exame de sangue, esperei 45 dias, quando chegou na véspera estava faltando o reagente do exame de sangue, aí me pediram mais 7 dias. Então, eu levei 50 e poucos dias para um exame de sangue. E faltava o reagente na Santa Casa. Que barbaridade isso. Bom, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que eu passei. Há 2 anos atrás eu estive em coma. Tive 30 dias em coma. Tive problema de coração, pulmão e isquemia transitória. Não, espera o microfone. Eu só não consegui pegar o coronavírus. O coronavírus passava por mim na porta e ia embora, não chegava perto de mim. Já estava em coma. Eu estava em coma, mas estava no quarto já nessa época corona que eu já vi. Podia pegar coronavírus? Podia pegar, estava dentro da beneficência, onde estava o foco do corona ali, bem no foco do coronavírus. Aí quando foi um dia eu falei pro doutor, me manda para casa. Mas por que tu quer ir para casa? Eu corro mais risco aqui do que em casa. Eu estava com atráqueo, estava dentro do degolado. Depois do coma. Isso, eu estava com atráqueo, estava me recuperando da tráqueo. Aí ele chegou assim, não, sabe, tu tem razão, vou te mandar para casa. Fui para casa, me recuperei, graças a Deus, minha família me cuidou, eu me recuperei. Mas eu, por uma parte, eu não posso reclamar do SUS, que naquela época eu recebi todo o atendimento, toda a medicação, o atendimento, assim, a beneficência, pessoal, vou até fazer Extraordinário, por favor. Fazer um agradecimento ao pessoal da beneficência, desde da faxineira, a médica, eu fui bem atendido, com carinho, com educação. Não vi paciente ser maltratada naquele período que eu tive ali. Mas eu tive em coma durante 30 dias. Hoje estou aqui, graças a Deus, falando para vocês que eu tivesse 30 dias em coma. 30 dias em coma. Tu lembra de alguma coisa? Muita coisa. Que eu tinha que te cobrar a dívida que tu me devia. Não, algumas coisas é que se eu vou contar a novela aqui, eu vou passar o dia todo. Não, pode contar um pedacinho. Mas assim, o coma te leva a vários lugares. Tu caminha. É como dizer assim, teu espírito sai do teu corpo e sai a passear. Quer ver os problemas que tu... Não seria sonho? Não, tu não sonha. O espírito te desloca, porque se tu tá morto... Sentiu isso? Eu senti isso. Eu posso dizer que eu senti. Sim, 30 dias. Eu posso dizer que eu senti tudo que eu passei. Eu vou contar para vocês tudo aqui. Eu vou passar uma semana contando tudo que eu passei, onde eu andei, o que eu vi. Não, vou pedir para tu contar no programa, vou trazer o Dr. Maurício Guimarães, que é fundador lá. Que é médico também. Isso aqui, entende isso aí, né? Eu pelo menos. Também. Eu, pelo menos, doutor, eu não estou inventando isso. Claro, que eu senti que eu passei. Mas, graças a Deus, Deus me livrou daquela ida lá para cima, mandou de volta, talvez para pagar os pecados ou para ajudar mais pessoas, e eu continuo ajudando. Eu saí do coma e fui para a rua na eleição, né? Trabalhar na eleição, doente, com atráqueo. E estou aqui, graças a Deus, mas cobrando sempre do poder público as coisas que tem que fazer. A saúde hoje está numa situação assim, eu tenho uma moça aqui, eu acho que tu viu no Facebook, é meu pedido de fralda. A moça está numa cama, não se mexe, não fala, né? E a Secretaria de Saúde diz que não tem fralda tamanho G, só tamanho P. Comprar G? Então o que eu fiz? Fiz uma campanha no Facebook e consegui 10 pacotes de fraldas G. Claro que isso aí não vai levar muito tempo, daqui a um mês já vai estar tudo já usada, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos o nome dela aqui para entregar para a promotoria dar jeito de fazer com que a Secretaria banque essa sobra dessa moça. Exatamente, esse é o caminho. Eu não queria fugir muito ainda. Eu tenho aqui, doutor, o nome dela completa, identidade que me deram para mim fazer esse movimento. Eu vou fazer. Vai sim, ela precisa. Nós estamos ainda, voltando ainda, já que tu começou lá no Faustão, né?
todos gostam. Eu sou fã do Faustão, maior respeito, reconhecimento por tanta gente que ele ajudou no segmento que ele defendia, pelo menos, né? Aonde ele se profissionalizou. Mas ficou muito estranho, embora todos nós estivéssemos torcendo pela saúde dele. Mas isso fez com que o país acabasse refletindo. Isso virou matéria de imprensa no Brasil inteiro, acho que até fora, porque foi muito rápido. E paralelo a isso, tinha um MC, né? O príncipe do funk, que também tinha as mesmas dificuldades e que também esperava. Aliás, chegou a colocar um coração artificial, né? Já colocou, que era mais grave. E não teve sucesso e acabou, por ironia do destino, né? Eu acho que ele se enterrou no domingo. No domingo, o Faustão estava sofrendo, fazendo a cirurgia. Recebendo a cirurgia. Recebendo a cirurgia. E o que eu ouvi, alguns comentários? O sistema é regionalizado. Tem 69 mil pessoas esperando um transplante de coração. Então é por região. Algumas regiões têm mais dificuldade, outras não. Como seria então? Quem sabe? Rio de Janeiro tem mais, São Paulo? Flávio, eu Mato não... Grosso não teria? Eu não sei, Flávio, mas me parece que essa alegação da imprensa é falsa. Por quê? Por que eu aqui mesmo sem ser Parece que a imprensa quer tapar alguma coisa, né? Certamente quer esconder alguma coisa. Sim. E como tu disse antes, pelo contrário, o Faustão, eu também, para mim, é um ídolo, é uma pessoa que a gente admira muito, que a gente gosta, né? Assim como seria o Ayrton Senna, o próprio Pelé. Claro, exatamente. Mas por que eu digo isso, Flávio? Porque essa história de regionalização não tem nem sentido. Não tem? Porque, veja bem, pode ter um coração de um acidente para ser aproveitado aqui em Pelotas, que é incompatível com um camarada aqui. Tem um cara lá no Acre, que é compatível. Então não pode Aí não vai ir lá para o Acre o coração do gaúcho aqui, por causa que é regionalizado. Não bate, né? Não tinha pensado. Não. Essa alegação da imprensa aí não tem... Falta pedaço nessa história aí, né? Não mostra verossimilhança, né? E outra coisa é a questão do SAMU, não vai dar em nada. Os afiliados vão ser passados a mão por cima. A gente viu a secretária falar que já está tomando providência. Fala aí, qual é a situação? Nos pegou aqui. Olha, a situação surpresa. Pois é, qual é? Qual é a situação? Atendimento, né? Dá notícia As aí. Pessoas, não, vou dar mais ou menos por cima. E eu vi, né? Eu vi através da imprensa, já hoje? Hoje deu, meio-dia deu, onde a secretária Arita deu a explicação, que já está sendo providenciado a questão das investigações, né? Que vai ser punido. Quem é que vai ser punido? Quero ver. Quem é que é punido nesse Brasil? Qual é o fato? O fato é a negligência de deixar pessoas em casa sem buscar, pessoas que morreram, falta de atendimento do SAMU, e também por o horário que eles estavam pegando e saindo mais cedo. Estavam pegando mais tarde e saindo mais cedo. Estava ali as imagens do pessoal saindo. A imprensa bota, não é nossa. O funcionário chegava no serviço após o início do horário e saía antes do início. E a SAMU fica paradinha, estacionada. Fica parada, aí a SAMU fica parada. Eu vou contar um caso para vocês rápido aqui. Há muitos anos atrás, deve ser uns 20 anos, a minha esposa teve um problema de apêndice. E aí, ela foi no médico várias vezes, foi em pronto-socorro, ia e voltava para mandar para nada. Um dia eu estava em casa, estava deitado, e ela foi no banheiro. E aí ela começou a tremer, ficar roxa. E eu levantei, fui lá, me apavorei, liguei para o SAMU, liguei. Sabe o que eles tiveram coragem de me dizer? Que não tinha ambulância para atender. E não tinha mesmo? Não sei se não tinha. Eu só sei que eu criei na época da TV eu comentei isso, tá? Quando estava no programa Tribuna Popular. E aí o que aconteceu, Flávio? Aconteceu, seu Isnaro, que eu tive que chamar o meu cunhado lá do Laranjal, do Valverde, para vir de carro e levar ela, que eu não tinha carro naquela época. Caramba. Ela foi num carro mal acomodada, chegou lá no pronto-socorro, foi direto para onde? Para a UTI. Já direto. Direto, arrebentou o apêndice. O que eles fizeram? Tiveram que abrir ela de baixo até em cima para lavar. Isso. Lavaram ela toda, foi para o quarto. O que aconteceu? Daí, mais uns dias, teve que voltar para botar uma tela. Está aí até hoje, não consegue um benefício, não consegue uma aposentadoria, né? Enquanto muitos estão ganhando. E ainda um funcionário colega, que eu era colega naquela época da saúde, sabe disso,
Ele disse que nem Cristo agradou a todos. E que o SAMU tivesse ruim que mandasse fechar. Um colega lá do SAMU. Me falou isso. Qual é a situação da esposa hoje? E eu disse assim para ele, tu reza para que a minha esposa saia da UTI, porque se ela não sair, tu já sabe, vou te buscar no inferno. Eu falei para ele na casa de lá dentro do SAMU. Não tomaram providência nenhuma. O cara está aí, está lá, Como é que tá a trabalhando. esposa hoje? Não, hoje a minha esposa enfrenta dificuldade, não pode fazer força. Ela tem uma tela, ela foi aberta 2 vezes. Como se abre um porco quando está carneado, tem para lavar tudo por dentro. E olha só, sabe disso, né? Desconhecimento de quanto significa esse atraso? Uma série de situações que tiveram que acontecer quando poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Exato, claro. Até na ida do pronto-socorro já era para ter feito vários exames para ver o que era. Pela falta de ambulância. Falta de ambulância. Claro, faltou ambulância na hora que precisava. A mulher foi mal acomodada, dentro de um carro, o apêndice arrebentou. Que horror. Então, quer dizer, tem coisas que a saúde deixa a desejar. Eu passei por isso. Eu estou falando porque eu passei por isso com a minha esposa. E não, tem outros assuntos também que, se eu for falar aqui, os caras vão até me botar na cadeia. Mas hoje você é o entrevistado, Luiz. Pode falar à vontade, a gente está aqui para te entrevistar. Não, eu estou dizendo que na saúde eu trabalhei mais de 16 anos. 16 anos e na saúde. Eu, como operário, lá eu exercia a função até de motorista quando precisava, eu estava lá sempre à disposição. Telefonista, motorista. Duvido que alguém venha dizer qual foi o dia que eu fiz um mau atendimento. Mas nós podemos registrar aqui que existem bons funcionários. Exatamente. Por isso não que são muitos. Estou dizendo, a minha ficha funcional não tem um ponto e uma vírgula contra a minha pessoa, durante 35 anos. Eu pegava carro do pátio, às vezes não tinha ambulância, estava na oficina, porque nós tivemos uma precariedade também de peça, manutenção, que sabe tem que entrar em concorrência, licitação. Aí eu ligava para o secretário e dizia assim, doutor Antônio Kleber Ramil, falecido, doutor, eu vou pegar um carro para buscar um paciente lá na colônia. Pode pegar, Luiz. Eu pegava o carro, ia na colônia e buscava o paciente não ficava em casa. Né? Então, eu vejo assim, será que os colegas não precisam ser igual a mim? Pode ser igual a ti, Flávio, mas eles têm que fazer alguma coisa diferente para agradar a população. Afinal, quem é que paga o nosso salário? É a população. Quando eu falo que o secretário tem que receber as pessoas da vila, ele tem que receber e não pode reclamar, porque quem paga o salário dele somos nós da vila que pagamos imposto. Isso aí. Cada secretário tem na prefeitura, prefeito, vice-prefeito, vereador, são tudo pago com dinheiro do povo. Nosso povo, que nós trabalhamos. Nós contamos. Eu quero fazer uma chamada aqui para a guarda privada, né, da Estilo, né, do João, que é diretor. Hoje ele não passou por aqui, em breve nós vamos estar com a logomarca, mas sempre lembrando aí que você pode ficar aí ligado nessa marca aí, Estilos, segurança privada, uma parceria do nosso programa Repórter Cidadão. Isnar. Pois então, Flávio, essa questão da saúde em Pelotas é um câncer, né? Aliás, por falar em câncer, até hoje não se resolveu o câncer de mama, né? É verdade. Papa Nicolau. Papa Nicolau. É verdade. Continua ali o nosso pronto-socorro, aquela coisa vergonhosa ali, né? E anda e acontece em intervenções do Ministério Público. Já houve aqui, a doutora Roseli ajuizou uma ação uma vez. Ela achou irregularidades? Isso, ajuizou uma ação para a ação civil pública para obrigar o pronto-socorro a ter um atendimento, se não ideal, mas menos ruim, digamos assim. Sim. E ela não está mais em Pelotas, ela foi promovida, acho que para procuradora, e foi embora de Pelotas. E continua... Entrevistamos ela em um outro programa. Entrevistamos ela uma vez, exatamente. E ela era a promotora da saúde aqui em Pelotas, né? Então, especificamente sobre esse atendimento, como o Luiz está dizendo para nós, é importante as pessoas relatar isso, se reportarem ao Ministério Público, fazer um registro lá no Ministério Público, é de graça, vai lá, vai ter no mínimo um estagiário lá para ouvir a pessoa, tomar as declarações por escrito, a pessoa não precisa levar nada, a não ser um documento de identidade, né? Mas não custa nada, não precisa de advogado, isso é importante. Porque às vezes o órgão fiscal, que é o Ministério Público, ele não tem, às vezes, assim, instrumento, né? Ele não recebeu nunca nenhuma queixa, nenhuma reclamação, ou recebeu uma ou duas e tal. Então, para fundamentar a adoção de uma atitude mais drástica por parte do Ministério Público, é necessário que haja assim, alguma prova, algum indício, né, da sistematicidade do mau atendimento, né?
Então, é importante as pessoas, o Luiz aqui, presidente da Associação da Vila lá, é importante mencionar isso nas palestras, lá nas reuniões, na quermesse lá do povo da Vila, né? Povo da periferia. A gente tem que falar as coisas que está acontecendo e quais os recursos que a gente pode, as ferramentas que a gente pode usar. Tem pessoas que não sabem, estão lá tapadas. Porque a política é assim, prefere tapar as pessoas do bairro que é para não saber nada, É melhor. do que chegar lá e dizer, façam isso ou aquilo. Então, quem tem conhecimento um pouquinho, eu que vivo nesse mundo aí no meio de promotor, né? Como também tive ao lado do doutor Jaime Chatkin, que me ajudou muito a construir um projeto de lei para garantir o trabalho da charrete da cidade, que depois a prefeitura não fiscalizou mais. Desde 2005 a gente aprovou um projeto que garante o livre acesso para os caras virem buscar o seu material aqui e fazer os seus fretes. Só que agora está mudando a coisa. Um quadrilátero da cidade vai ser fechado, não vai poder entrar a Santa Cruz, a Barroso e a Santa Tecla, e parece que até Dom Pedro II e até a Avenida. Aqui não vai poder entrar charrete. Mas a prefeitura está com o projeto aqui, esse carrinho é pedal, para o pessoal trabalhar aqui dentro. Os demais vão continuar trabalhando. Nós temos uma pressão muito grande que é das protetoras de animal em cima desse pessoal. Além de não ajudar em nada, não colaborar com nada. Mas não trazem propostas. Não adianta as propostas tirar as pessoas do trabalho. Só isso. Só isso. Isso Mas aí a alternativa... isso aí eu tive o prazer de conversar com a prefeita Paula o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, e numa reunião com a protetora dos animais lá, ela disse, olha, atrás de uma charrete existe uma família que precisa ser alimentada. Nós temos que saber tratar desse problema aí. Nós não podemos também prejudicar as pessoas, temos que cuidar dos animais. Com alternativa. Temos que puxar, só que não tem fiscalização por parte da prefeitura de recolhimento de arna dos animais, que é o que eu ia falar. Laranjal mesmo é um monte de reclamação que eu recebo, né, que é vaca solta, é cavalo solto, é cavalo que já atropelou o carro lá, Laranjal, agora há poucos dias deu outro acidente, foi perto da ponte, mas então a gente está pedindo. Se a prefeitura já pediu para o secretário Demar Barros, que é meu amigo, né, e tem me recebido bem, em colocar o caminhão à disposição durante todo o dia para fazer essas visitas nas regiões e recolher e levar lá para... Salvar a vida. Exatamente. Só que a prefeitura não tem alimento para manter esse animal lá. E aí, como é que fica a situação? A vereadora ajuda do salário, né? Não ajuda nada. É muito... tem vereador dizendo que está ajudando, está tirando salário para pagar. Olha, se eu contar aqui, tem animal que eu estou cuidando, tô fazendo comida, de 2, 3 dias eu faço comida para dar largado, porque para uma protetora de animal na frente do meu serviço. Eu queria lembrar, Luiz, há uns 40 anos atrás, quando ainda eu estava na brigada, muitos desses animais, os animais de grande, os herbívoros aí, né, eles ficavam lá na fazenda da brigada, que é ali na estrada do Engenho, do Estrada do Engenho, isso aí. Então, essa fazenda da brigada, será que não existe mais hoje? Não, eu posso dizer o seguinte, eu até cheguei a fazer uma proposta para que a gente falasse com a prefeitura, para a prefeitura fechar aquela área toda lá e botar os animais ali. Está lá tirada, está tudo demolido, as casas estão todas tiradas. Mas a prefeitura podia administrar. Não, eu não tenho bem certeza, parece que já está em negócio aquela área lá. Qual é a área que o senhor diz? Aquela área da Chácara da Brigada lá, que é a do Estado. Aquilo é do Estado. É do Estado, pois já estão comentando que vai sair construção de apartamentos ali, então não sei como. Mas até lá tá tirado lá, doutor. Se o senhor for lá pegar o seu carro, ou uma bicicleta, ou ir de a pé, o senhor vai ver, está tudo atirado, tudo no chão, as casas que tinham lá estão no chão. E aquilo podia ser um local para uma hospedaria para os animais. Aí não precisa racionar os animais. Não, tem bastante pasto, tem água bastante. Eles vão pastar, exatamente, isso aí. Então isso aí que fica aí já um chamado para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o secretário Demar Barros lá, que é o que está liderando essa parte do rural e também dos animais, para que dê uma olhada com carinho nessa situação. Demar Barros, que hoje está acumulando a presidência do PSDB há pouco. Estive com o Demar Barros, cumprimentei ele por mais esse encargo, né? Porque presidir um partido também é um encargo. E está na presidência do PSDB. E é um encargo bastante espinhoso, né, Flávio? Não, e eu me dou bem com ele, pessoalmente, me dou bem com ele. Costuma chamar de sopa de letrinha, né? Que uma vez eu trabalhei no Fumacê e eu fui botar a Fumacê no Moarama, não sabia que eu morava ali. Quando nós estávamos terminando, ele nos chamou para nós comer uma sopa. Eu fui lá, era sopa de letrinha, então eu chamo de sopa de letrinha. O Idemar é um parceiro com a gente. Músico, só que muitas vezes ele não tem condições de fazer as coisas. Como a gente mostrou na Zé 3 também, aqui não mostramos a imagem, mas a situação que estava a Zé 3, o ônibus passava e dava com a traseira no buraco. Tinha um buracão assim, dava lá na ponta.
A água entrava dentro das casas. Teve gente que teve que fazer uma contenção de tijolo para a água não entrar para dentro de casa. E a gente vinha pedindo. Então, até que chegou um momento que eles foram lá, deram uma amenizada. Não está resolvido 100%, mas amenizaram o problema lá. Tudo pedido lá com o secretário Demar Barça. Eu até ia mencionar a colônia Z3, que um tempo atrás aí eu andei ali para ver uns peixes lá e tal, e eu fiquei impressionado. Trocando miúdos, se eu não tivesse caminhonete, eu não passava em certas ruas lá que eu andei. Carro sedã não passava. Tração. Isso, de tanto barro, tanto buraco. E buraco, né, gente? Quando não se tem um administrador competente para fazer, doutor, as coisas não andam. Antigamente tinha subprefeituras, Não, tem. Ainda existe? Tem administração, tem. Mas só que administrador, que eles chamam hoje, né? Tem, mas parece que o cara não se dá bem com a comunidade, não tem aquele bom acesso, conversar, discutir, ver o que pode fazer. As pessoas reclamam muito. Eu tenho gravação já assume a função com medo. Eu vou administrar aqui, mas eu não tenho como fazer. Acho que é isso. Eu tenho um vídeo lá, que uma hora eu vou te trazer, onde um morador diz assim, nós pedimos para botar umas lâmpadas aqui. Sabe o que o administrador disse? Que nós comprássemos vela de 7 dias e botássemos os postes. Como é que o administrador vai se comportar assim? Como é que nós vamos poder apoiar Eu acho que o administrador é a cara do chefe, do prefeito. O rei é um bandido, eu acho, para botar vela. No mínimo estranho. E nós aqui conversando de tudo um pouco, com o nosso entrevistado, o Luiz Antônio Silveira, líder comunitário, atuou na defesa dos carroceiros, preservando o emprego de cada família, debatendo, buscando uma solução, né? Porque nem tudo é maltrato, a gente sabe disso, né? Mas é o debate. Falamos aqui um pouco também sobre o Faustão, muito pouco, porque a gente vai buscar informações. O nosso tempo já está quase no fim, né? Já está fechando uma hora aqui de programa. Mas eu vou fazer uma homenagem a uns colegas aí de exército que serviram comigo em 1982, a 2ª Companhia de Fuzileiros do 9º Batalhão. Nós fizemos o primeiro encontro desde que servimos, né? E eu vou fazer uma homenagem, vou mostrar no finalzinho aí do programa essas homenagens, porque a nossa companhia, ela era, naquele ano de 82, era a companhia de linha de frente, né? Ela era operacional. E nós tínhamos uma guerra, Malvinas, naquela época. Então, nós não chegamos a entrar em campo no território argentino, no caso das Ilhas Malvinas, mas o treinamento feito, fronteira, foi tudo feito pelas nossas companhias aqui de Pelotas, do 9º Batalhão, em especial a 2ª Companhia que eu servi. Isso. Então, daqui uns minutinhos, eu vou encerrar com essas imagens aí de confraternização, para que sirva de exemplo para esses novos tempos, né? De que o quanto a amizade e o respeito ela é importante e como o exército preserva, né? Não, é como une a gente, sabe, Flávio? Então eu queria primeiro usar aqui a tribuna para fazer homenagem aos soldados, né? Dia 25 de agosto é o dia do soldado. E vamos deixar bem claro... Agora tem um novo nome, dia do bom soldado. Vamos deixar bem claro que a minha homenagem é para os soldados. Exclui aí general expressamente. É para os soldados. Melancia não. Então... Melancia, vai preso, hein? Não faz mal. Eu estou louco para ir a 1.700 de auxílio. Então, né, Flávio, eu servi em 76, na 8ª Brigada da Infantaria Motorizada. Né, 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Era a companhia do QG. Sim, que agora é lá no Pestano, né? Então é uma coisa assim impressionante. A união que aquele pouco tempo, eu servi 10 meses e 11 dias. Eu dei baixa na primeira turma. E é impressionante o vínculo que cria, né, Flávia? A gente até fez reuniões da turma, depois agora faz anos que já não se faz, né? E em contrapartida, eu fui assim 4 anos cadete para me formar oficial e parece que não tem um vínculo tão grande. É uma coisa impressionante, né? Aí eu já era, em 82, eu era cadete, né? Eu entrei há 22 anos, acho que isso aí eu era no primeiro ano de cadete. Então a gente não criou aquele vínculo assim, não tanto quanto a tropa. Tanto quanto, até porque na academia vem gente de todo o Brasil, né? E vai. De todo o Brasil. Então se forma gente de Manaus, Bahia, Ceará, Espírito Santo, até do Acre tinha. Então cada um vai para o seu lado, depois se formou, vão embora, né?
e rompe o vínculo, né? Rompe o vínculo. E o pessoal assim do quartel, do exército, é aquela gurizadinha ali, tudo da região, né? Olha, nós Não temos tem colegas em Angra dos Reis, tivemos um capitão, que agora é capitão da brigada, já aposentado, que teve pelo Canadá, a gente se esparrama, são 100 e poucos fuzileiros. Mas aí, rapidamente, Antônio, tu foi escoteiro, serviu o exército? Graças a Deus, não. Queria tanto servir o exército. Queria? Falando em exército, eu quero aproveitar aqui e também homenagear um rapaz do quartel, aqui do 9º, que é meu genro, que é cabo, o cabo Yuri Lopes. Um abraço ao Yuri. Que hoje casou. E parabéns. Com a minha filha, né? Por isso Parabéns. que eu tô de terninho assim, gravata. Era que testemunha? quando bota tá em gravata, é para fazer exame de fezes, como diz o ditado. Não, mas né? era o pai mesmo, era o pai. E graças a Deus eu fui lá hoje, no cartório, foi o casamento deles. Eu desejo muitas felicidades para vocês, que vocês tenham esse amor eterno aí. E você sabe que aqui o pai e o sogro estão sempre à disposição, e a mãe e a sogra lá também. Que vocês precisarem de nós, vamos estar sempre do lado de vocês. Estamos aí porque deve ir. Então, parabéns para vocês. E muito obrigado, Deus, por me conceder esse momento de eu poder falar da minha filha, do meu primeiro casamento na minha família que eu participei. Porque, como eu disse, há 2 anos atrás, eu estava lá indo para o outro lado. Deus me deixou aqui, talvez, para me presenciar esse momento. Então, agora eu estou feliz, estou completo, estou aposentado e estou completo. Graças a Deus. Tá bem. Muito obrigado pela tua presença no programa Obrigado, Repórter Flávio, obrigado, Cidadão. doutor Isnar, Você que assiste pelo YouTube, pelas redes sociais. Nós vamos convidar, o Antônio é um líder comunitário, para ele fazer parte da nossa equipe. Nós vamos fazer algumas matérias juntos aí pela cidade. Tamo junto. Junto com o nosso querido advogado promotor. Suas despedidas finais. Então, muito bem, muito obrigado mais uma vez a você aí que sempre marca presença no nosso programa, e se Deus quiser, semana que vem estaremos de novo aqui, né, Flávio? Obrigado aí ao nosso convidado. Uma psicóloga social uma aqui. Psicóloga. Obrigado ao pessoal da técnica aí, que eu esqueci de agradecer ao início. É o Pedrinho. Pedrinho, vamos encerrar então com as imagens do encontro da 2ª Companhia de Fuzileiros, da qual eu fiz parte, do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, de Pelotas. E depois tu para, Pedro, para. Depois tu para, Pedro. Pedro vai mostrar as imagens. Atenção, estamos aqui. E bota som, faz favor. 2ª Companhia de Fuzileiros do ano de 1982. Eu vou falar 10 segundos cada um. Cláudio, 2ª Companhia. 10:40, Cláudio, 10:40. Esse encontro nosso hoje aí, Cláudio. Esse encontro foi fantástico, cara. Parece que foi ontem que a gente passou esse ano de 82, cara. Muito, muito legal mesmo. Até a próxima. Roni. Soldado 1113, primeiro encontro de muitos. Amém. Amaral 1038, sensacional, espetacular. Até a próxima. Até a próxima. Alves. Alves 1118, temos aí para chamar os que não vieram, para nós aumentar a galera para se reunir. Da Costa. 1115 da Costa. Vamos ver se vem o pessoal na próxima aí, viu? Aí, soldado 1112, esperamos a próxima. Vamos lá. Comandante Xavier aqui. E aí, Flávio? Que esse seja o primeiro de muitos que vão acontecer. Muito bem. Vamos falar com o Flodemar, que veio de Sombrio, Florianópolis. Quem não sabe quem é o Flodemar, eu vou dizer, eu sou o Matos. E quem mora em Pelotas e não veio, eu vim lá de Santa Catarina no encontro. Agora, o guerreiro que não vier na próxima vai pagar 10 para mim, tá? Carlão, de Paula. Maravilha, meu amigão. Espero que seja a primeira de muitos e grande a tua iniciativa maravilhosa. É isso aí. Vamos reunir a nossa turma. Obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima, meu irmão. Agora vamos encontrar o Niches. Niches, número 1079 Niches, um abraço para todo mundo aí, quem veio. Estamos esperando os próximos. Ô Henrique, estamos esperando aí. O Henrique não veio hoje. Não vem, mas vai vir. Vai parar a chuva, viu? Vai parar. Jara, direto do cassino. Soldado 1065, soldado Jara, em QAP-QRB. O Jara na próxima vez vai trazer 1 tonelada de peixe. Peixe. Raul já está conosco. Raul. Eu sou da segunda, mas ninguém me conhece na segunda. Na terça, então. Eu sou da segunda. Alves já falou? É isso aí, gente. Esse é o momento de confraternização da 2ª Companhia de Fuzileiros. Até a próxima.